Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje eu quero falar com vocês sobre a gravidade e o início da física. A física, como a gente conhece hoje, surgiu com Galileu Galilei na sua tentativa de explicar esse fenômeno bizarro que é a gravidade. Então não sai daí, eu já volto. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Pessoal, um dos principais fenômenos que intrigavam as pessoas desde a antiguidade é esse fenômeno da gravidade. Todo corpo que é abandonado, que é solto, ele vai em direção à Terra. Qualquer corpo, se não for sustentado, ele cai em direção à Terra. Um dos primeiros pensadores a tentar explicar esse fenômeno da gravidade foi Aristóteles, mais ou menos 500 anos antes de Cristo. E o que o Aristóteles falou basicamente foi o seguinte: olha, não são todos os corpos, toda a matéria que tende a cair quando abandonada, tende a ir para a Terra. Tem matérias que tendem a fazer o contrário, ir para o céu, ir para cima. Por exemplo, como o fogo, como a fumaça, como o calor, eles não tendem a ir para baixo, eles tendem a ir para cima. Lembra que na época de Aristóteles, muitos acreditavam que todas as coisas eram feitas dos 4 elementos básicos, né? Fogo, terra, ar e água, ou pela combinação desses elementos. E Aristóteles dizia o seguinte, que os corpos eles tendem a ir para o seu lugar natural. Por exemplo, se o corpo tem mais elemento terra, ele vai ir em direção à terra. Agora, se o corpo tem mais elemento ar, ele vai tender a ir em direção ao elemento ar, ou seja, para o céu, onde o elemento ar está acumulado. Então, por exemplo, a pedra tem mais elemento terra, por isso que ela vai em direção à terra. Já um vapor que sai da sua boca, por exemplo, num dia de frio, um vapor quente, ele tem mais elemento ar, por isso ele vai para o lugar onde tem mais elemento ar, que seria o céu. Aristóteles dizia que o elemento terra era mais pesado ou mais grave que o elemento ar, que era mais leve. E foi exatamente daí que surgiram as palavras gravidade e levidade, sendo que a gravidade para Aristóteles era exatamente a propriedade dos corpos pesados de irem em direção ao seu lugar natural, que era a Terra. Aí você me pergunta, Ricardo, de onde Aristóteles tirou essa ideia? E eu respondo, ele tirou da imaginação dele. Mas o fato é que essa ideia de Aristóteles vigorou por praticamente 2000 anos, até mais ou menos o século XVI e XVII, quando essa ideia passou a ser mais intensamente criticada. Os modernos, o pessoal que viveu nesse século XVI, XVII, que é chamado de Idade Moderna, por exemplo, René Descartes aqui, Meditações Metafísicas, John Locke, George Berkeley e muitos outros, incluindo Galileu, eles não acreditavam mais nessa ideia de movimento natural de Aristóteles. Porque para eles isso não era uma explicação verdadeira, não era verdadeiramente explicar um fenômeno. Por exemplo, era muito criticada a ideia do ópio, a explicação para o ópio fazer as pessoas dormirem. Se dizia na época, segundo os conceitos aristotélicos, que o ópio ele fazia as pessoas dormirem porque ele tinha uma virtude dormitiva, um poder de fazer dormir.
E eles diziam, isso não é explicação nenhuma. Você falar que o ópio faz as pessoas dormirem porque ele tem um poder de fazer dormir, porque ele tem uma virtude dormitiva, isso não é explicar nada. E explicar o movimento de queda dos corpos na superfície da Terra, a gravidade, por um movimento, porque todos os corpos tendem a ir para o movimento, para o lugar natural deles, também não é explicar coisa nenhuma. Então, para os modernos, para ter um movimento que faz os corpos irem em direção à Terra, tem que ter alguma força que faça os corpos se movimentarem. Tem que ter algum choque com algo, com alguma matéria que faça os corpos irem em direção à Terra. Então, eles começaram a especular a respeito de possíveis outras causas diferentes daquelas que Aristóteles imaginava, para explicar realmente por que os corpos vão em direção à Terra. E começaram a surgir muitas teorias. O filósofo francês, por exemplo, René Descartes, escreveu esse livro aqui, O Mundo e o Tratado da Luz, escreveu também Princípios de Filosofia e outros, ele começou a defender que a queda dos corpos eram geradas por vórtices de matéria, semelhante a redemoinhos, digamos assim, de uma matéria invisível. Então, por exemplo, nesse livro aqui você até consegue ver algumas desses desenhos, ele fazendo aqui, por exemplo, olha, os redemoinhos em torno do Sol, dos planetas, você consegue identificar, inclusive, aqui está o S de Sol, o T de Terra aqui, aqui também tem mais alguns desenhos, por exemplo, aqui, ó, ele vai mostrando ao Sol, a Terra, a Lua em torno do Sol. Então ele acreditava que eram esses redemoinhos de matéria, de uma matéria invisível que fazia com que gerava a queda dos corpos na superfície da Terra. O conhecido astrônomo, por exemplo, Johannes Kepler, acreditava que era algum tipo de força magnética que poderia ser a causa dos corpos serem atraídos para o centro da Terra. O Robert Hooke, por exemplo, um inglês, que foi aquele que descobriu a célula, por exemplo, ele tinha também uma teoria vibratória. Ele sabia que corpos vibratórios imersos num fluido podiam gerar um movimento de atração. Então ele imaginava que a própria Terra poderia emitir de alguma forma uma vibração numa matéria que ficava em torno dela, e essa vibração passada para essa matéria podia fazer com que os corpos se atraíssem naturalmente em direção ao centro da Terra. Então todos esses e muitos outros começaram a criar teorias para explicar por que os corpos são atraídos para o centro da Terra sem ter que apelar para a explicação como Aristóteles dava, que ele está indo para o lugar natural dele. Eles não acreditavam mais nisso. Então tinha que ter alguma causa mecânica, algum choque, alguma força que empurrasse os corpos para o centro da Terra. Então haviam muitas teorias sendo aventadas sobre a causa da gravidade entre os modernos, até que Galileu Galilei entrou em cena. E o que Galileu fez basicamente foi dar um murro na mesa e dizer: a gente está investigando errado. Antes da gente se perguntar sobre a causa da gravidade ou da leviandade, a gente tem que entender, a gente tem que investigar o movimento de queda dos corpos. A gente tem que descrever exatamente como ocorre esse movimento, quais são as características matemáticas desse movimento. Não adianta a gente tentar descobrir a causa do movimento se a gente nem entende o movimento em si. Então Galileu disse: esqueça a causa, vamos estudar o movimento. E nesse momento é que surgiu uma nova ciência, a Scientia Motum, a ciência do movimento de Galileu, que ele apresentou em 1638, ou foi publicado em 1638, poucos anos antes da sua morte, no livro que eu já citei para vocês, Discurso sobre as duas novas ciências de Galileu Galilei. Então, nesse livro, praticamente, foi inaugurado uma nova ciência, um novo jeito de investigar a natureza que se aproximou, que se aproxima muito do que hoje nós chamamos de física matemática. Aí você me pergunta: Ricardo, Galileu descobriu a causa da gravidade desse jeito? E eu respondo para você: não.
mas o que ele descobriu permitiu ao seu mais ilustre sucessor que descobrisse a causa da gravidade, Isaac Newton. Mas antes da gente falar um pouco sobre o que Newton descobriu sobre a gravidade, como ele descobriu isso, a gente vai estudar um pouquinho mais de detalhes sobre essa ciência do movimento de Galileu, sobre a descrição desses movimentos, principalmente o movimento de queda livre, o movimento dos corpos caindo. Que tipo de movimento é esse? Quais são as suas propriedades matemáticas? Na física, esse estudo do movimento sem se preocupar com as causas dele, que foi o que Galileu se envolveu naquela época, é chamado hoje de cinemática. Estudo do movimento sem se preocupar com as suas causas. Então nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Nessa aula eu queria simplesmente esclarecer um pouco dessa história de como a física, como nós conhecemos hoje, surgiu com Galileu na sua tentativa de explicar esse fenômeno da gravidade, esse fenômeno peculiar, estranho, da queda dos corpos em direção ao centro da Terra, que já intrigava as pessoas desde a antiguidade. Então, resumindo a nossa aula, em primeiro lugar, para Aristóteles, a gravidade era a propriedade dos corpos pesados de irem em direção ao seu lugar natural, que era a Terra. Em segundo lugar, no século XVI e XVII, os modernos começaram a buscar explicações melhores para explicar esse fenômeno da gravidade, procurando uma força, procurando algum tipo de choque com matéria que empurrava os corpos em direção à Terra, como fez Descartes, como fez Hooke, como fez Kepler e vários outros. E em terceiro lugar, Galileu propôs um outro caminho. Primeiro, estudar o movimento de queda. E só depois a gente entender o movimento de queda, as propriedades matemáticas, inclusive desse movimento de queda, a gente procurar pelas suas causas. Foi nesse momento que nasceu o que nós chamamos ou conhecemos hoje como física. A física, portanto, ela tenta sempre descrever os fenômenos matematicamente, para depois investigar as suas causas. Então, uma lição que a gente pode tirar hoje dessa história é que a ciência não é feita de gênios. A ciência é feita de método. Encontrar um método eficiente. E o estudo escolar, a preparação para a vida é a mesma coisa. Não se trata de quem é mais inteligente. Se trata de quem tem método para estudar e quem tem disciplina para seguir esse método. É isso que faz a diferença ao longo da vida para uma pessoa, é isso que fez a diferença na história da ciência e na história de Galileu. Ele encontrou um método que levou a ciência, o nosso conhecimento, até toda essa extensão de tecnologia que nós temos hoje. Valeu, pessoal! Até a próxima. One of Einstein's great insights was that space and time are related to each other. Discovery